Olá a todos, bem-vindos de novo ao canal Biomundo. Após cerca de um mês de afastamento, estou de volta novamente com os nossos vídeos para vos poder ajudar no que me for possível. Então vamos continuar com a primeira unidade, precisamente diversidade na biosfera, com o subtema das biomoléculas. É um subtema um bocadinho mais complexo, mas prometo que vou tentar ser o mais específico possível para convosco. Então, precisamente neste vídeo, vamos falar inicialmente da importância biológica da água, ok? Mais precisamente das reações de condensação e de hidrólise, ok? Estas reações são importantes para depois vocês compreenderem algumas coisas importantes, eh, nomeadamente reações que vão se dar ao nível das biomoléculas por intervenção da água. Depois vamos falar dos compostos orgânicos, nomeadamente os polímeros e os monómeros, também, portanto, uma peça do puzzle que será fundamental para vocês depois terem o puzzle completo. Como eu já referi, então, as reações de condensação e hidrólise, os glícidos, portanto, que são um dos grupos das biomoléculas que vamos estudar, ou hidratos de carbono, prótidos, também estão aqui, os lípidos e os ácidos nucleicos. Todos estes são os 4 grupos de biomoléculas que vamos estudar. Então, água e compostos orgânicos. Ok, vamos então começar por aqui. Como vocês sabem, portanto, aqui já um bocadinho da parte da química, a molécula da água é uma molécula polar, ok? Isto porquê? Porque o oxigênio é um átomo mais eletronegativo e, portanto, consegue puxar para si os eletrões de que necessita para preencher então o seu grupo de valência, não é? Portanto, para ficar totalmente preenchido, o seu último nível de valência. E então, o que é que acontece? Como ele é mais eletronegativo, exerce mais força sobre estes eletrões que andam aqui a ser partilhados entre o hidrogênio e o oxigênio, e então estes eletrões deslocam-se mais para a nuvem eletrónica do oxigênio e ele fica então com um polo negativo e estes com um polo positivo. Acho que já sabem que os eletrões são, portanto, partículas com carga eletricamente negativa. Pronto. E portanto, daí que a molécula de água seja polar. Para além disso, as moléculas de água podem estabelecer ligações por ponte de hidrogênio entre elas, mais precisamente entre o hidrogênio, não é? E depois, obviamente, o oxigênio, ok? Portanto, estas ligações por ponte de hidrogênio, que são ligações fortes, podem estabelecer-se então entre estes átomos de hidrogênio e de oxigênio, precisamente porque eles têm cargas eletricamente opostas e então atraem-se. Prontos. Isto é a tal teoria, depois que também vamos ver, de que a molécula de água consegue ser coesa, digamos assim, portanto, consegue aderir-se umas às outras e, portanto, formar estas longas cadeias. Portanto, as moléculas de água conseguem ter esta união entre si e, portanto, aderem-se muito facilmente, ok? E são coesas, precisamente devido a estas ligações por ponte de hidrogênio. Em termos da importância biológica da água, acho que minimamente vocês conseguem perceber que a água é fundamental para a existência de vida. Aliás, quando nós estudamos, portanto, as condições fundamentais para a existência de vida na Terra, uma delas é a existência de água. Sem água não poderia existir vida.
E hoje essa é uma das condições para a procura de outros planetas semelhantes à Terra, precisamente por causa desta condição. Então, a água serve como um regulador da temperatura, por exemplo, ao nível do nosso corpo, é a água que serve para manter as temperaturas ideais do nosso corpo e também, muitas vezes, a temperatura ideal de uma determinada reação química para que possa acontecer. Participa em reações de hidrólise e de condensação. O que é que são estes termos que para vocês se calhar ainda são novos? Hidrólise, como hidro vem de água, lise vem de quebra. Ok? Lise é quebra. Então é quebra por intervenção da água. São reações em que a água vai, no fundo, romper, por exemplo, uma molécula. Ou seja, se nós tivermos, por exemplo, uma molécula constituída por duas peças de puzzle, vamos aqui usar este termo mais alegórico, o que vai acontecer é que estas duas peças vão se separar por intervenção da água. Na reação de condensação, acontece o contrário. Ora, condensação lembra-nos a formação das nuvens, não é? Portanto, em que elas ficam ali, as partículas de água ficam muito aglomeradas. Ora, o que é que acontece nas reações de condensação? Há perda de água, ok? Para que as peças do puzzle se unam e estabeleçam uma ligação entre elas, ok? Portanto, no fundo, a reação de hidrólise é quebra de uma molécula por intervenção da água e nas reações de condensação é perda de água por intervenção para estabelecimento dessa ligação. Pronto, mais tarde vocês vão perceber que as reações de hidrólise são reações catabólicas, ok? Em que, portanto, há uma... portanto, nós temos moléculas que inicialmente têm mais energia e depois vamos dar origem a moléculas menos energéticas e, portanto, para isso tem que haver formação da ATP. Pronto, mas para já isto aqui ainda é um termo que vou usar, mas vocês não precisam de saber para já o que é o ATP, nem que é uma reação catabólica. E as reações de condensação são reações anabólicas, ok? Em que nós temos, primeiro, moléculas menos energéticas, digamos assim, os reagentes são menos energéticos, depois os produtos são mais energéticos, e então, para isso, tem que haver desfosforilação do ATP, ok? Que é para dar origem ao ADP. Pronto, mas isto são coisas que vocês ainda não precisam de saber, para já só quero que se foquem no termo hidrólise e condensação, mas é só para já ficarem com uma ideia, porque muitas vezes há pessoas que já estão a ver este vídeo só para recapitular a matéria para exame, então aqui relembra um bocadinho isso. Depois, é um solvente universal, e isto serve para tudo. Nós, por exemplo, quando queremos preparar alguma solução em laboratório, quase sempre usamos água para alguma coisa, ok? E mesmo as próprias soluções que nós usamos têm água, porque esses compostos tiveram que ser dissolvidos. E, portanto, a água é um solvente universal. É fundamental para nós dissolvermos alguma substância, ok? Depois, é um excelente meio de difusão de substâncias. Isto porquê? Porque a água consegue, então, transportar substâncias, ok? Minerais, etc. Por exemplo, nas plantas, através, por exemplo, da seiva bruta, os sais minerais, etc. Portanto, é um excelente meio de difusão, até para intercâmbio de substâncias. E intervém em reações químicas, como já vamos ver, a água é fundamental, por exemplo, já vimos, nas reações de hidrólise e de condensação. Então agora vamos aqui a um termo que eu até agora estava a usar como peças de puzzle, mas que agora vou tornar realmente, em termos científicos, aquilo que é. Portanto, nós na natureza, não é? Podemos ter moléculas muito complexas e grandes, a que nós damos o nome de macromoléculas, como o próprio nome indica, macro vem de grande, macro, não é? E podemos ter moléculas mais simples, que nós designamos de micromoléculas, e portanto são estes dois tipos. Mas, o que é que acontece?
As moléculas são constituídas por unidades básicas, que são as tais peças de puzzle, que estão ali todas separadas. Essas unidades básicas, que são moléculas muito simples, nós chamamos de monómeros, ok? E os monómeros podem ligar-se entre si, como está aqui, ou seja, estas peças de puzzle podem ligar-se entre si através de ligações químicas, ok? Formando um polímero, ok? Que é então esta tal macromolécula, ok? Ou pelo menos uma molécula mais complexa que os monómeros, ok? Estas ligações químicas é fundamental que depois vocês percebam como é que elas se formam. E é isso que nós vamos ver agora, através das reações de condensação, ok? Nas reações de condensação, o que é que acontece? Há perda de uma molécula de água por cada ligação estabelecida entre os monómeros, ou seja, entre essas peças de puzzle. Por exemplo, temos aqui esta moléculazinha que já tem aqui 3 monómeros, não é? E temos aqui um monómero livre, ou seja, um monómero que está ali, uma peça de puzzle que está ali espalhada. Não é? Claro que vocês não vão usar o termo peça de puzzle. Eu estou a usar este termo para vocês entenderem melhor, mas claro que o termo que vocês sabem e que vocês têm que saber melhor dizendo, é monómero, ok? Então, este monómero só se consegue ligar se houver uma perda de molécula de água, ok? E então, nesta perda de molécula de água, ok? Este monómero vai se ligar a este terceiro monómero. E o que é que vai acontecer? Vai formar este polímero com 4 unidades básicas, ok? Portanto, esta é a reação de condensação, ou de síntese também. Síntese porquê? Porque estamos a formar algo maior. Também pode-se designar de reação de polimerização, uma vez que estamos a formar um polímero. Esta reação aqui já é o inverso. Ora, temos já um polímero formado, que era o que estava aqui, e o que é que vai acontecer? Nós queremos partir este polímero. É a mesma coisa que eu já ter um puzzle totalmente feito e eu digo assim, agora quero desmontar este puzzle. Já estou farto, quero desmontá-lo. Então o que é que vai acontecer? Para quebrar esta ligação aqui, não é? Eu tenho que recorrer a uma molécula de água para quebrá-la, não é? E então, ao quebrar, o que é que acontece? Temos aqui um polímero com 3 unidades básicas e temos um monómero livre, ok? Esta reação só tem o nome de reação de hidrólise, uma reação, portanto, em que há uma quebra, não é? E, portanto, tem sempre a intervenção. A água, neste caso, vai quebrar, ok? Não vai sair. Vai entrar para quebrar, ok? Pronto. Depois dá origem aqui a esta extremidade hidroxila e depois extremidade aqui do H, portanto, do hidrogênio. Vem do H2O, não é da água. Pronto. Agora, grupos de compostos orgânicos que nós vamos estudar e aqui para vocês já terem uma noção básica daquilo que são estes compostos orgânicos. Primeiro temos os glícidos, e os glícidos são também hidratos de carbono. Muitas vezes associamos os glícidos aos açúcares e não está completamente errado, até está certo, não é? Porque realmente são açúcares, também vulgarmente são designados de açúcares. E os glícidos são constituídos por monómeros. Aqui diz de glicose, mas nem sempre. Okay? Pode não ser de glicose. Pode ser de frutose, pode ser de ribose, etc. O que quer que seja. São unidades básicas. Okay? Que é isso que nós queremos dizer. Okay? São unidades básicas. Mas, geralmente, a unidade básica dos glícidos é precisamente a glicose. Portanto, os monómeros são a glicose. Depois temos os prótidos. O que é que são os prótidos?
Os prótidos geralmente associamos mais às proteínas, que é um tipo de prótido, okay? Mas o grupo chama-se prótidos. Okay? Os monómeros são os aminoácidos, ou seja, as peças do puzzle são os aminoácidos. Pronto. Os lípidos são constituídos por ácidos gordos, essencialmente. Mas claro que depois também temos o álcool, como por exemplo o glicerol, compostos azotados, etc, etc. Podemos ter aqui outros compostos para além dos ácidos gordos, que se bem que os ácidos gordos estão presentes em todos os lípidos. Depois os ácidos nucleicos são constituídos por nucleótidos. Só que, claro, os nucleótidos têm uma constituição própria, que depois também vamos ver quando chegamos a esse grupo. Então, começando aqui pelos glícidos, portanto, então o grupo dos hidratos de carbono, como vocês estão a ver, que associa-se muito aos açúcares e bem, vamos então estudá-los, também podem ser designar de glúcidos. Vamos então aqui estudá-los. São compostos ternários. Ternários vem de 3, não é? De 3, então quer dizer que é constituído por alguma coisa de 3 compostos. E é precisamente isso, porque eles são constituídos por 3 átomos, por 3 tipos de átomos, ok? Não é por 3 átomos, mas podem ter na sua constituição, estrutural e molecular, 3 tipos de átomos, que são o oxigênio, o hidrogênio e o carbono. Pronto. Daí que são hidratos de carbono. Carbono, portanto, está aqui. Hidrato, se é um hidrato, tem que ter hidrogênio e oxigênio. Ok? Pronto. Depois, quais são os principais grupos de glícidos e que são os que nós vamos estudar? São os monossacarídeos, os tais portanto, de monómeros, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Pronto. Então, o que é que são os monossacarídeos? Mono, como eu já vos disse, vem de monómeros. Então, as tais pecinhas do puzzle. E como nós vimos, essas são as unidades estruturais. Ok? Não é necessariamente a glicose. Eu disse a glicose, mas foi um exemplo. Porque a glicose é um monossacarídeo. Mas também temos a frutose, também temos a desoxirribose, também temos a ribose. Portanto, são alguns dos exemplos que podemos ter. Ora, os monossacarídeos classificam-se de acordo com o número de átomos de carbono presentes na sua cadeia principal. Então podem ser trioses, se tiverem 3 carbonos, tetroses, se tiverem 4 carbonos, pentoses, 5 carbonos, hexoses, 6 carbonos, heptoses, 7 carbonos, por aí fora. Okay? Das pentoses é necessário vocês saberem 2, okay? Porque vão ser essenciais depois para o DNA, que certamente já ouviram falar, e o RNA, que são ácidos nucleicos e que são constituídos, os seus nucleótidos são constituídos por pentoses, ok? No caso do DNA, a desoxirribose, e no caso do RNA, a ribose, ok? Portanto, é necessário vocês saberem estes 2, pelo menos, ok? As hexoses são as mais frequentes no mundo biológico, portanto, as que têm 6 carbonos, de onde se destaca então a glicose, como eu vos falei, que é a mais associada e a mais badalada nos hidratos de carbono, a frutose, que também vamos falar dela. Isto porquê? Porque vamos falar das aldoses e das cetoses já a seguir, e depois vamos perceber que no caso da frutose ela é uma cetose e depois no caso da glicose ela é uma aldose, mas já vamos aí. E a galactose. Vamos falar dela também porque é essencial para depois vocês perceberem um dos oligosacarídeos que nós vamos falar, que é constituído por galactose. Ora bem, então, vamos já aqui ao confronto de aldoses e cetoses. Vocês vão ter que saber, ou pelo menos ter uma ideia, do que é uma aldose e do que é uma cetose. Ok? Aldose vem de aldeído, que é um grupo,
E cetose vem do grupo cetona também. Portanto, é vocês identificarem este grupo e facilmente conseguem chegar, portanto, perceber se é uma cetose ou se é uma aldose, ok? Portanto, no caso da glicose e no caso da galactose, e também, por exemplo, se forem ver a ribose, etc., e também a desoxirribose, elas são aldoses. Isto porquê? Porque o grupo funcional está no fim da cadeia. Se vocês repararem, este grupo é muito parecido ao da frutose, só que aqui o grupo funcional está a meio da cadeia. Está a meio da cadeia. Aqui ele está na extremidade. E, portanto, nós temos aqui, este é o grupo funcional aldeído. Portanto, vocês têm que saber que este é o grupo funcional aldeído. Portanto, tem um carbono ligado por uma ligação dupla a um oxigênio e a um hidrogênio. Portanto, este é o grupo aldeído. E tem o grupo cetona, que é um grupo carbono que está ligado por uma ligação dupla a um oxigênio, uma ligação simples a outro carbono e uma ligação simples a outro carbono. Mas o que me interessa aqui é o C ligado, ou seja, o carbono ligado ao oxigênio por uma ligação dupla. Portanto, isto é fácil. Ora, o que é que nós concluímos daqui? Que a glicose e a galactose são aldeídos. A frutose são... Desculpem, não são aldeídos. Têm grupos funcionais aldeídos. E, portanto, são aldoses. No caso da frutose, ela é cetose. Porquê? Porque tem um grupo cetona. Okay? Pronto. Portanto, aqui trata-se de olhar para a molécula e ver onde é que está o grupo funcional. Pronto. Se estiver na extremidade, é uma aldose. Se estiver a meio, é uma cetose. Portanto, ok? Portanto, aqui acho que é simples de perceber isto. Isto é importante mais a nível da bioquímica, mas também convém terem uma vaga ideia ao nível da biologia. Portanto, já ficam assim com uma ideia, é sempre bom. Desculpem aqui que eu esqueci-me de alterar o tipo de letra. Aqui era para ter Arial e, pronto, entretanto, esqueci-me e não alterei isso. Depois tenho que alterar. Pronto. Ora bem, depois temos aqui os oligosacarídeos. O que é que são os oligosacarídeos? Oligosacarídeos são biomoléculas, portanto, de hidratos de carbono, que são constituídos por 2 a 10 moléculas de monossacarídeos, ou seja, 2 ou 10 pecinhas de puzzle que nós tínhamos ainda agora dito. E eu estou a dizer pecinhas de puzzle porquê? Sempre para enfatizar a ideia, para vocês imaginarem que os monómeros são isso mesmo, são pecinhas de puzzle. Mas, claro, num teste de biologia não vão colocar pecinhas de puzzle, vão colocar monómeros. Okay? Pronto, mas neste caso são os oligosacarídeos, são moléculas constituídas por 2 a 10 moléculas de monossacarídeos, ou seja, aquelas unidades básicas que vimos no slide anterior. Pronto. Estas moléculazinhas podem então unir-se entre elas através de ligações químicas. E agora já vamos começar a apelidar estas ligações químicas. No caso dos glícidos, chamam-se ligações glicosídicas. Por cada molécula, ou mais concretamente, por cada monómero que se liga a outro, há uma perda de uma molécula de água. E então nós temos uma reação de condensação. Não se esqueçam que quando queremos formar moléculas maiores, há sempre uma reação de condensação. Os disacarídeos são formados por 2 moléculas de monossacarídeos. Di, como o próprio nome indica, vem de 2. Pronto, acho que isto não há dúvidas. E aqui vamos destacar 3 disacarídeos, que são os mais badalados e que são os que vocês têm que saber. A maltose, a sacarose e a lactose. A lactose certamente que já ouviram falar, porque há muitos intolerantes à lactose, inclusive eu já fui, agora não sou, sou alérgico à proteína de leite de vaca, que ainda é pior. Maltose. A maltose é um disacarídeo constituído por 2 monómeros de glicose, ou seja, por 2 moléculas de glicose.
que é que acontece? Nós temos uma glicose que se liga a outra glicose e para isto acontecer tem que haver uma perda de uma molécula de água. Estabelece uma ligação glicosídica. Fácil. A sacarose é uma molécula de glicose ligada a uma frutose. Aqui temos, recordando as aldoses e as cetoses, temos uma aldose ligada a uma cetose. Mas aqui é preciso saber que a sacarose é glicose mais frutose. A lactose é a glicose mais a galactose. Ora, galactose, não é? Já está ali a lactose, é associar a glicose. Portanto, todos eles têm glicose, não é? E depois têm mais alguma coisa. Neste caso é a glicose mais glicose. Neste caso é a glicose mais frutose, não é? E reparem, sacarose vem, parece de açúcar, não é? Frutose vem de fruta. Então lembra-se, a fruta às vezes é açucarada. Portanto, sim, a frutosa sacarose. Aqui vou dando algumas dicas só para vocês memorizarem que já era assim que eu fazia no secundário. E depois galactose, não é? Que a lactose já está ali associada a este monómero, certo? Pronto. E então aqui vamos inquietar mais uma vez. Em vez de ser uma reação de condensação, vamos supor que é uma reação de hidrólise, que é o que está precisamente aqui representado. Ora, nós aqui temos o oligosacarídeo, mais especificamente o disacarídeo, lactose, que é constituído por uma molécula de galactose, que está aqui representada, mais uma molécula de glicose. Glicose ou glucose é a mesma coisa, ok? Muitas vezes há autores que dizem glucose, há autores que dizem glicose. Neste caso, desta imagem que encontrei, está glucose. Não há problema nenhum. Ok? Numa reação química, é verdade que precisamos, então, sendo uma reação de hidrólise, de uma molécula de água para quebrar a ligação que está estabelecida entre os dois monómeros. Tudo bem. Mas muitas vezes precisamos de catalisadores. Palavra assim tão esquisita. Sim. Catalisadores vêm de reações catabólicas. Não é? Então, a tal reação catabólica, que depois vocês vão ouvir, que está associada a uma reação, à reação de hidrólise. É a mesma coisa, só que a catabólica tem a ver mais em termos energéticos. Okay? Nomeadamente, se vamos dar origem a moléculas com menos energia, tem que haver formação de ATP. Portanto, uma reação exoenergética, em que vamos perder energia. Certo? Mas para já eu não vos vou falar disto. Mas vou só pedir-vos para olharem para isto. Lactase. Okay? O que é a lactase? A lactase é uma enzima. E uma enzima é nada mais, nada menos do que uma proteína, nós já vamos depois estudar, que adquire uma função biológica. Ok? Nomeadamente através de arranjos, ela consegue adquirir esta função biológica. Nomeadamente esta função de quebrar moléculas. Então, uma enzima é uma molécula que quebra outras moléculas. É uma tesoura. E neste caso toma o nome de lactase, porquê? Geralmente as enzimas acabam em ase. Okay? Porque é a enzima que corta a lactose. Nestes dois. Claro que há intervenção de água. Mas há a intervenção enzimática, a lactase. A mesma coisa se eu tivesse aqui amido. Se eu tivesse amido, como é que se chamaria a enzima? Amilase. Ok? Pronto. Portanto, só para vocês terem uma ideia de que, ok, há reações de condensação, há reações de hidrólise, mas também há enzimas que são fundamentais para contribuir para esta quebra. E só que uma curiosidade, porque eu acho que também é bom sempre referir algumas curiosidades, porque não é só badalar matéria, porque badalar matéria que é que interessa. Também é importante termos algum conhecimento daquilo que estamos a estudar para além do campo da biologia. E
Pronto. Mesmo assim, isto insere-se no campo da biologia. Mas também vai a outros campos, como por exemplo medicina, alergologia. Pronto. Se vocês repararem, o que é que acontece num indivíduo que é intolerante à lactose? Um indivíduo que é intolerante à lactose não possui na sua informação genética, no seu DNA, informação para a síntese da lactase. Ou seja, ele não consegue produzir lactase. Ora, se ele não consegue produzir lactase, o que é que acontece? O seu organismo não consegue digerir a lactose, não consegue quebrar esta molécula em 2 monómeros que sejam facilmente absorvidos pelo organismo. E o que é que isto gera? Gera uma reação alérgica, não é? Ou no caso da intolerância, não é? No caso da intolerância, pronto, expulsa e se calhar o indivíduo sente ali uns enjoos, etc. No caso de uma pessoa alérgica, se calhar há uma resposta do sistema imunológico em que o sistema imunológico vai detectar a lactose como um corpo estranho, não é como se fosse um vírus ou uma bactéria, e então aí o indivíduo até pode ter inchaço na garganta, inchaço corporal, vermelhidão, etc. Portanto, aí já estamos a falar de alergia. Okay? Isto para terem só uma ideia do que é a intolerância à lactose, já que estávamos a falar da lactose. Não é? Em termos de polissacarídeos, nós temos então a celulose. Okay? A celulose é uma biomolécula muito abundante na biosfera. Okay? Aliás, é a biomolécula mais abundante na biosfera e, portanto, daí a sua grande importância. Por exemplo, ela está presente, está presente nas plantas, nomeadamente na parede celular, conferindo uma rigidez e uma proteção, portanto, às mesmas. Portanto, ela tem função estrutural. Okay? Em termos de função biológica, é função estrutural. Pronto. A celulose é nada mais, nada menos do que um polissacarídeo. Portanto, poli vem de muitos, sacarídeo vem, portanto, destes monómeros que são a glicose. Portanto, é nada mais, nada menos do que um polímero de glicose que forma longas cadeias lineares, ok? Neste caso, esta não é a representação da celulose, mas vamos esquecer então esta parte aqui e vamos imaginar que a celulose é esta linha aqui do meio. Não é? Portanto, em que temos uma cadeia linear, ok? Pronto. O glicogênio é também um polissacarídeo, também neste caso de reserva à semelhança do amido, como vamos ver, mas neste caso em particular, ele está presente nos vertebrados portanto, nos animais, mas mais especificamente nos vertebrados e em fungos, ok? No caso dos animais, e por exemplo, falando do ser humano, ele está armazenado no fígado e também nos músculos. Portanto, é geralmente um açúcar que está ali reservado em casos, por exemplo, imaginem de grande atividade física, em que o corpo já não tem açúcares, então vai buscar aqueles açúcares que estão ali acumulados, ok? Pronto. Neste caso, já é longas cadeias ramificadas, ou seja, é este caso aqui, ok? Na mesma de glicose. Okay? Quando falamos aqui em polissacarídeos, é tudo glicose. Okay? Nestes casos que estamos a ver, estes três. No amido, o amido é um polissacarídeo de reserva, está bem? Ou energético, porque também pode-se dizer energético, porque também fornece energia. Neste caso, ele possui 2 tipos de cadeia: linear, e no caso das lineares é a amilase, e ramificada, que é a amilopectina. Okay? O amido é uma substância, então, de reserva que se acumula
em órgãos de reserva das plantas, como o caso das raízes e alguns calos, nomeadamente calos subterrâneos, em que destacamos, por exemplo, os tubérculos, não é? Os tubérculos, como vocês sabem, por exemplo, é batata, não é? Portanto, a batata é precisamente um calo subterrâneo, um tubérculo, que é essencialmente constituído por amido, ok? E o amido é, portanto, este açúcar de reserva, que, portanto, é muito importante na nossa alimentação, não é? Comer a batata geralmente até nos até enche um bocadinho mais, precisamente porque é muito rica em amido e o amido vai-se reservar, vai-se acumular ali naquele órgão da planta e depois também para nós é essencial porque é um açúcar que vai estar mais tempo disponível, porque é mais difícil depois de degradar, que é maior. Os prótidos é um açúcar de longa duração. Os prótidos, então, vamos então aqui entrar noutro grupo, já são compostos quaternários, ou seja, se os glícidos eram compostos ternários, estes já são quaternários, portanto já tem 4 elementos, portanto tem mais um. Ou seja, à semelhança dos glícidos, são constituídos por oxigênio, hidrogênio e carbono, mas também podem conter nitrogênio, ok? E vamos ver que algumas proteínas, pronto, depois também alguns prótidos, vão poder conter na sua constituição ferro, cobre, magnésio ou enxofre, etc, etc. Portanto, isto vai depender. Geralmente são átomos que estão ali associados, uns têm algumas funções de cofatores, ou seja, de ativadores enzimáticos, por exemplo. Portanto, certas enzimas têm isto na sua constituição. Portanto, as enzimas, como já vimos, são prótidos, mais especificamente proteínas, com função biológica, e, portanto, geralmente têm estes componentes inorgânicos, a que nós damos o nome de cofatores, ou têm alguns componentes orgânicos, a que depois nós damos o nome de coenzimas. Pronto, isto só para vocês ficarem com uma vaga ideia. Mas também não é preciso saberem este termo cofator e coenzima, porque não é do conteúdo programático. Ok? Depois, principais grupos de prótidos. Temos os aminoácidos, que são, então, as pecinhas do puzzle, as unidades estruturais dos prótidos. Os péptidos, que são um bocadinho mais complexos. E as proteínas, que são ainda mais complexas. Então, aminoácidos. Primeira coisa que se destaca já nesta palavra, amino. Amino. Amino lembra-nos de amina, que é um grupo que está aqui representado por este N, que é o azoto ou o nitrogênio, ligado a 2 átomos de hidrogênio. Portanto, este é o grupo amina. Portanto, todo o aminoácido tem um grupo amina. E todo o aminoácido tem um grupo carboxílico ou carboxílico. Pronto, depende de alguns autores, uns dizem não carboxílico, outros carboxílico. Eu, pessoalmente, digo carboxílico. Que é este grupo aqui, COOH. Ok? O grupo carboxílico tem ou atribui características ácidas. Ok? E daí serem aminoácidos. Ácidos por causa deste carboxílico que está aqui. O grupo amina geralmente é eletricamente positivo, enquanto que o grupo carboxílico geralmente é eletricamente negativo. Pronto. O que é importante saber daqui? Que os aminoácidos têm sempre um grupo amina e um grupo carboxílico. Não estão necessariamente ligados ao mesmo carbono. Se tiverem, são alfa-aminoácidos, pronto, alfa não sei das quantas, alfa-aminoácidos, isto já é mais da parte da bioquímica, não precisam de saber, mas não necessariamente estão ligados ao mesmo carbono. O que interessa é que estejam lá, ok?
e tem que ser pelo menos um. Pode ter vários grupos amina, não é preciso ser só um, pelo menos. Ok? Existem 20 aminoácidos que fazem parte da constituição dos péptidos e das proteínas. Na natureza podem existir mais aminoácidos, mas só 20, até agora, segundo as investigações científicas, é que fazem parte dos péptidos e das proteínas. Ora bem, o que é que são péptidos? Ora, um bocadinho à semelhança dos oligosacarídeos, que nós tínhamos falado, é mais ou menos isto, só que aplicado aos próteins. Então, dois aminoácidos podem ligar-se entre si através de uma ligação que nós vamos apelidar, ou seja, se nos lícidos dizíamos que era uma ligação glicosídica, aqui dizemos que é uma ligação peptídica. Nas ligações peptídicas, o que é que acontece? O grupo carboxilo do aminoácido 1 vai se ligar ao grupo amina do aminoácido 2, através de uma ligação peptídica. Para isso ocorrer, tem que haver perda de uma molécula de água, ou seja, uma reação de condensação. Portanto, acho que aqui ainda já vocês perceberam. Uma coisa que eu vos esqueci de referir. O que é este R? É um grupo radical, ou seja, quer dizer que pode ser um composto qualquer, até pode ser um hidrogênio, pode ser, sei lá, um metilo, pronto, etc. Pode ser o que vocês imaginarem. É qualquer coisa que se acrescenta ali. Para já não é relevante. Okay? Pronto. Ora, o que é que acontece? Isto dá origem a um péptido, portanto, quando eles se unem, dá origem a um péptido. Esta água foi a água que se libertou e forma-se um grupo amida, que é este grupo que se une aqui. Pronto. Tão simples quanto isto. Neste caso, nós dizemos que é um dipéptido, que é constituído por 2 aminoácidos. Mas podemos ter tripéptidos, etc. Ok? Pronto. O que interessa é que eles vão se ligando sequencialmente, ou podem ligar-se sequencialmente, formando polipéptidos, sempre, sempre, sempre com esta regra de que o grupo carboxilo liga-se ao grupo amina do aminoácido seguinte, através de uma ligação peptídica. Ok? Ora, o que é que são as proteínas? As proteínas são nada mais, nada menos do que um aglomerado de polipéptidos. Ora, se um polipéptido já é complexo em si, então uma proteína ainda mais. Portanto, é um aglomerado de polipéptidos e que possui estrutura tridimensional. E é esta estrutura tridimensional que faz com que a proteína tenha uma função biológica. Okay? E existem 4 ordens estruturais que nós vamos estudar e que vocês têm que saber. A estrutura primária, a estrutura secundária, em alfa-hélice, ok? Ou beta-preguiado. Portanto, em folha beta-preguiada. São duas formas distintas de estrutura secundária que nós vamos estudar, ok? E tem ainda a estrutura terciária, que também vamos estudar, e a estrutura quaternária, mais associada depois a algumas, proteínas de transporte, como a hemoglobina, etc, etc. Ok? Então, ordens estruturais das proteínas. Estrutura primária. Nas estruturas primárias, o que acontece é que nós temos nada mais, nada menos do que aminoácidos ligados uns aos outros por ligações peptídicas que originam um grupo funcional, o grupo amido. Pronto. Portanto, é no fundo só isto. Se tem alguma função? Não. Geralmente são proteínas que servem apenas para fornecer energia, têm apenas funções energéticas e, portanto, não passa disso. Ok? Estrutura secundária. E então aqui é que já aparece então a alfa-hélice,
e a folha beta-paraguiada. É definida por interações de pontes de hidrogênio entre os aminoácidos. Portanto, vai haver estabelecimento de pontos de hidrogênio. Essas interações ocorrem sempre entre os grupos carboxil de um aminoácido e o grupo amina do aminoácido seguinte, ou seja, nada de especial, porque já tínhamos visto isso. Só que é assim, aqui é entre os hidrogénios. Pronto. Não há ligações por ponta de hidrogênio entre os grupos radicais, só entre os grupos funcionais. O que quer isto dizer? Quer dizer que só há ligações de ponto de hidrogênio entre o grupo carboxilo e o grupo amina, e não entre os grupos R que eu vos falei, que eram aqueles estranhos que estavam lá R1 e R2. Esses não. Então, na estrutura secundária, só para terem uma vaga ideia, não se assustem já com estas imagens, estrutura secundária em alfa-hélice. Ora, reparem bem o que é que acontece. Os grupos R estão todos virados para fora. Porquê? Porque não há estabelecimento de ligações por ponto de hidrogênio entre eles, mas sim entre os grupos funcionais. E o que é que acontece? Provoca esta estrutura quase como se fosse uma hélice de um avião, não é? Portanto, daí o nome em alfa-hélice. Pronto. Ok. Estrutura secundária em folha beta-paraguiada. O que é que acontece? De salientar que aqui adquire esta estrutura, porquê? Porque geralmente o grupo carboxilo de um aminoácido liga-se ao grupo amina de um aminoácido que está 4 posições a seguir. E então daí que se forma esta estrutura. Aqui não. Aqui nós temos duas cadeias polipeptídicas, certo? Que se dispõem lado a lado, quase lado a lado, não é? Como se fosse numa folha, não é? Como se elas se pusessem numa folha. E o que é que acontece? O grupo carboxilo de um aminoácido vai se ligar ao grupo amina do outro aminoácido, que está na outra cadeia. E daí que acontece isto. Mas pode ser antiparalela ou paralela. Antiparalela, se estiverem ao lado um do outro. Ou paralela, se ficarem assim, embiosados. Mas isto para aqui não é chamado. Só quero que vocês saibam que são duas cadeias polipeptídicas que se dispõem lado a lado, duas ou mais, não é? E que vão estabelecendo ligações assim entre elas. Okay? Pronto, quase como se fosse assim. Se vocês virem o meu cursor do rato, uma pirâmide, não é? Precisamente em pregado. Como se eu dobrasse uma folha, não sei quantas vezes, e depois abrisse e ela ficasse assim com umas pirâmides. Pronto. Estava a tentar ser o mais específico para convosco. A estrutura terciária já é um bocadinho mais complexa, obviamente, estamos a complexificar cada vez mais, portanto, as proteínas. Na estrutura terciária, para além de existir aquelas interações de hidrogênio que nós vimos entre o grupo carboxilo de um aminoácido e o grupo amina do aminoácido seguinte, ou no caso do aminoácido que está noutra cadeia polipeptídica, etc, etc, aqui nós temos, para além disso, estabelecimento de pontos de hidrogênio entre os grupos radicais. Ora, os grupos radicais, como não estão tanto na periferia da molécula, mas estão mais no centro, como nós vimos aqui, não é? Os grupos funcionais estão nos extremos, não é? Mas o grupo radical está aqui, no centro da molécula. E se for uma molécula maior, então ainda pior. O que é que acontece? Há um maior enubelamento da molécula, ok? Ou da proteína. O que é o enubelamento? É como se ela ficasse mais apertada, mais densa, mais compactada, ok? Pronto. O que é também
mais difícil de desembaraçar aquilo tudo. Que é como se fosse um nó, um novelo ali todo prensado, não é? E então, a estrutura terciária resulta de uma nova disposição espacial, não é? Quando ocorre esta dobra da estrutura primária. Pode ser ainda estabelecidas, e geralmente ocorrem, ligações deste tipo, por pontos disulfeto. Vamos supor que um grupo radical tem na presença enxofre, não é? Então pode estabelecer-se esta ligação de ponto disulfeto, em que dois átomos de enxofre se ligam. Então isto também vai provocar enobelamento. Pontos de hidrogênio, já tínhamos falado. Interações hidrofóbicas, ou seja, neste caso, hidrofóbicas são interações em que são interações do tipo apolares, não é? Em que, por exemplo, substâncias que têm afinidade polar vão-se afastar de substâncias que têm afinidade apolar. Okay? Portanto, isto também vai provocar enobelamento ou afastamento. Okay? Portanto, são as interações deste tipo. Ou interações iónicas, em que, como nós vimos, os grupos funcionais amina são eletricamente positivos e os grupos funcionais carboxílicos são eletricamente negativos, então atraem-se um ao outro e provocam também este maior enobelamento. O que é que acontece? Interações por ponto de hidrogênio são interações fortes, portanto, são mais difíceis de quebrar. No caso de interações por ponto de sulfeto, interações hidrofóbicas e interações iónicas, são interações geralmente mais fracas, embora as disulfetos sejam mais fortes do que estas aqui. Ok? E, portanto, estes aqui já são mais fáceis de quebrar. É só um anotamento para vocês terem mais ou menos uma noção. A estrutura quaternária, então aqui é que nós temos que falar um bocadinho dela. Mas de uma forma simples que é um upgrade da estrutura terciária. Se na estrutura terciária nós temos uma cadeia muito enovelada, nós aqui vamos ter várias cadeias enoveladas, unidas entre si por interações fracas. Okay? Que são. E estas cadeias nós chamamos de subunidades. Elas geralmente estão unidas entre si por ligações iónicas. Okay? Portanto, são fraquinhas. São fraquitas. Mas essas subunidades, por exemplo, lá está, aqui tem a subunidade 1 e a subunidade 2, portanto, são estruturas terciárias unidas entre si que formam então esta grande estrutura quaternária. Um exemplo de uma proteína com estrutura quaternária é a hemoglobina, que tem função de transporte, nomeadamente transporta o oxigênio. Ok? Pronto. Mais funções que as proteínas podem adquirir. As proteínas podem ter também função estrutural, né? Portanto, são essenciais em algumas estruturas celulares. Têm também função enzimática, portanto, elas adquirindo uma determinada estrutura tridimensional, etc., podem ter função enzimática, portanto, podem ser uma proteína tesoura, digamos assim. Função de transporte já vimos, portanto, através da hemoglobina. Podem ter função hormonal, portanto, como é o caso, por exemplo, da adrenalina, da insulina, pronto. Função imunológica, ou seja, podem muitas vezes serem proteínas neutralizadoras, ou seja, quando existe, por exemplo, um agente patogénico, como por exemplo um vírus ou uma bactéria, essas proteínas podem ser responsáveis por neutralizar. Temos o caso da proteína spike, que foi desenvolvida para o coronavírus, para se unir às extremidades, não é? Do, 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 do vírus, não é?
Portanto, os antigénios, portanto, são proteínas também. Pronto. Função motora, portanto, para os nossos músculos, para o nosso cérebro, etc. E função de reserva ou energética, como já vos tinha dito. Algumas proteínas, nomeadamente muitas, que nos podem servir de fonte de aminoácidos para nós produzirmos as nossas próprias proteínas, ok? E a nossa própria energia também. Desnaturação. A desnaturação é um processo pelo qual a proteína perde a sua estrutura tridimensional. E ao perder a estrutura tridimensional, ao menos em termos científicos, é nisto que se crê, a proteína perde a sua função biológica. Ou seja, imaginemos que uma enzima está, como a lactase, está programada então para cortar a lactose, digamos assim, para hidrolisar, catalisar, digamos assim, a lactose. Em determinadas condições do meio, abióticas, por exemplo, uma mudança de temperatura, uma mudança no pH, uma agitação do meio ou até mesmo radiação, por exemplo, radiação ultravioleta, a estrutura tridimensional pode ser perdida. Ou seja, certas ligações químicas podem ser quebradas. Imaginemos ligações iónicas, como ainda agora vos falava, interações iónicas, que são interações fraquinhas e com uma radiação praticamente bom à vida. Então este enubelamento perde-se, esta estrutura tridimensional perde-se. O mesmo acontece com a temperatura. Sabemos que a temperatura, não é? Pode muitas vezes ser um fator de quebra através de termólise, não é? Certas proteínas, a partir de uma determinada temperatura, e por exemplo, daí que se nós temos uma temperatura corporal de média mais ou menos de 37 graus Celsius, não é? E ultrapassando muito esse valor pode ser fatal. Porquê? Porque certas proteínas do nosso organismo podem começar a desnaturar. E, desnaturando, há reações químicas que ficam comprometidas. Não é? Como, por exemplo, a quebra de determinadas moléculas. E então aí pode levar a uma falência de alguns órgãos, certo? A desnaturação é precisamente isto, é a perda da funcionalidade biológica que essa proteína tem, através de fatores que podem ser físicos ou químicos, depende muito. Pode ser uma reação reversível ou irreversível. Reversível se quando nós tiramos o agente de desnaturação, então estabelecem-se novamente as ligações químicas e a proteína volta ao seu estado normal. E volta a ter, então, função biológica. Ou irreversível, que é o caso, por exemplo, de quando nós estrelamos um ovo. Se nós estrelamos um ovo, tudo bem, a clara vai ficando branquinha, depois a gema vai ficando amarelinha, etc. Mas se eu deixar arrefecer, não vai voltar ao estado em que estava inicialmente quando eu quebrei o ovo, não é? Portanto, porquê? Porque a temperatura levou a que as proteínas que constituem o ovo, que são muitas, desnaturassem, não é? E agora arrefecendo, ou seja, removendo o agente de desnaturação, mesmo assim não vai recuperar então o estado inicial. Portanto, há daí ser irreversível. Mas há casos em que é reversível. Okay? Não no caso do ovo, mas noutros casos. Okay? Os lípidos. Lípidos, geralmente, vulgarmente, designados de gorduras, podem ser gorduras boas, como podem ser gorduras más, mas, por exemplo, falámos do azeite, falámos também do colesterol, etc, etc. Portanto, falámos de lípidos e associamos geralmente a gorduras e não está errado associarmos a isso, ok? Os lípidos, então, associado então às gorduras, são moléculas que, como presumo que vocês saibam, são pouco solúveis em água. Basta pensarmos no azeite. Se metermos um fio de azeite quando estamos, por exemplo, a cozinhar,
por exemplo, um arroz, depois já acrescentarmos a água ao estrugido, ou quando estamos a fazer uma massa e acrescentamos um fio de azeite, basta percebermos que o azeite não consegue, nós podemos estar ali tempos e tempos e tempos a mexer, a tentar, a agitar, a ver se aquilo se mistura na água, que não há hipótese. O azeite fica acima da água. Isto porque o azeite é menos denso do que a água, então não se consegue misturar. Ok? E, portanto, os lípidos têm esta particularidade, são pouco solúveis em água, mas são solúveis em alguns solventes orgânicos. Por exemplo, nós podemos usar uma gordura para remover outra gordura. E geralmente é isso que nós fazemos. Okay? O sabão muitas vezes tem banha de porco, ok? E a banha de porco, não é que, por exemplo, nos talhos, quando há sobras de carnes, etc., é usada para fazer sabão. E essa banha de porco é nada mais, nada menos do que gordura. E nós usamos para lavar as nossas roupas. E muitas vezes, para remover a gordura das nossas roupas, temos que usar uma gordura. Ok? E então, porquê? Porque os lípidos têm esta característica. Eles conseguem dissolver-se em solventes orgânicos, nomeadamente em outras gorduras. Existem dois grupos de lípidos. Os triglicerídeos, que são os lípidos mais simples, e os fosfolípidos, que são os lípidos mais complexos, e são os que nós vamos particularmente estudar mais por causa da membrana plasmática, porque os fosfolípidos fazem parte da constituição da membrana plasmática, que, como já vimos no vídeo anterior, faz parte de todas as células dos seres vivos à face da Terra. Ok? Então, triglicerídeos, como já disse, são os lípidos mais simples que existem, certo? São constituídos por um álcool, nomeadamente o glicerol, e por 3 moléculas de ácidos gordos. E se vocês analisarem bem o nome destes lípidos, vocês facilmente conseguem memorizar a sua constituição. Tri, e lembram-se de 3, então 3 ácidos, glicerídeos, bem de glicerol. Okay? Só não confundam e digam que são constituídos por 3 gliceróis. Isso não. É um glicerol ligado a 3 ácidos gordos. Okay? Como é que se ligam? Através de reações de condensação, como temos badalado até aqui, ou seja, por cada ligação estabelecida entre o glicerol e um ácido gordo, perde-se uma molécula de água. Neste caso, como são 3, perde-se 3 moléculas de água. Ou seja, nos produtos vamos ter 3 moléculas de água. Ok? Ora, as ligações, nós temos apelidado as ligações até aqui. Não há exceção para os lípidos, não é? Só que aqui nos lípidos não é muito semelhante ao nome que nós tínhamos para os glícidos, que era a ligação glicosídica, para os prótidos, que era a ligação peptídica. Aqui não. Chama-se ligação ester. Então aqui não há forma de vocês memorizarem, a não ser que arranjem aí alguma coisa que se associe a isto. Eu, pessoalmente, não associo. É mesmo lógico, não é lógico, é memorizar este nome. É ligação ester. Ok? É importante destacar duas coisas. Os ácidos gordos podem ser de duas naturezas. Como nós já vimos, os ácidos gordos são geralmente as peças do puzzle dos lípidos, porque estão presentes em todos os lípidos. Ok? Mas não podemos dizer que eles são os monómeros dos lípidos, porque o glicerol também por vezes está presente noutros lípidos. Então também poderíamos dizer que o glicerol era, portanto, o monómero. Okay? Portanto, temos de ter cuidado neste aspecto. Mas os ácidos gordos podem ser de dois tipos. Podem ser saturados, se só possuírem ligações simples entre os átomos de carbono da sua cadeia principal. Okay? Como por exemplo aqui. E como por exemplo neste aqui.
se vocês repararem, só existe ligações simples. Ligações simples é só um tracinho. Estão a ver? Portanto, isto é uma forma mais simples de representar a cadeia principal. Ok? O que é que eu digo? É que já uso isto desde secundário. Os saturados estão fartos de casalinhos ou de ligações duplas. Estão fartos de ver pessoas juntas ali. Eles estão saturados. Mesma coisa que vocês terem um crush, vamos supor, ou uma crush, e ela está com uma pessoa e vocês não gostam de ver. Os saturados são exatamente assim. Estão saturados de ver isso à frente. Então, eles só gostam de coisas simples, de pessoas ali isoladas. Não é? Cadeias simples. Ligações simples entre os átomos de carbono. Os insaturados, não se preocupam com isso. Então, eles podem ter uma ou mais ligações duplas entre os átomos de carbono da cadeia principal. Como vocês podem ver aqui, neste caso, é um ácido gordo insaturado e tem duas ligações duplas entre átomos de carbono da cadeia principal. Podia ter um, podia ter três, podia ter vários, ok? Mas tem que ter pelo menos um para ser considerado insaturado, ok? No caso dos triglicerídeos, eles têm função de reserva, ou seja, geralmente servem como estão acumulados, não é? Geralmente nas nossas gordurazinhas, não é? Aquelas gordurazinhas que se acumulam muitas vezes, se nós não praticarmos exercício ainda pior. Então elas estão ali acumuladas e são usadas pelo organismo muitas vezes como fonte de reserva para produzir energia, ok? Pronto. Agora vamos aos fosfolípidos, uns nossos amigos fosfolípidos que nos vão acompanhar até à próxima unidade, em que nós vamos estudar mais pormenorizadamente a membrana plasmática. E como eu vos disse, os fosfolípidos fazem parte da membrana plasmática porque constituem a bicamada fosfolipídica, ok? Porque a maior parte da membrana plasmática é constituída por fosfolípidos. Okay? Importante saber que os fosfolípidos têm duas extremidades. Uma extremidade que é vulgarmente designada de cabeça e que se chama de extremidade hidrofílica. Okay? Hidrofílica tem afinidade para a água. Também muitas vezes é designado de extremidade polar, porque a água é uma molécula polar, então se há afinidade para a água, então é uma extremidade polar. Portanto, dá-se bem que é água. E o que é que eu uso? Geralmente para memorizar que a extremidade hidrofílica tem afinidade para a água. Digo que a cabeça, nós temos cabelos na cabeça. Então, geralmente, nós lavamos o nosso cabelo, muitas vezes, ou gostamos de lavar o nosso cabelo para ficar bem cheiroso. Claro que também gostamos de lavar o nosso corpo, não é? Mas eu sempre associei assim. O nosso cabelo gosta de estar molhadinho, por exemplo, etc. Ou nós gostamos de molhar o nosso cabelo, então molhamos o nosso cabelo gosta de água, então cabeça liga a extremidade hidrofílica, afinidade para a água. Pronto. Mas, por exemplo, vamos supor, agora eu lembro-me, na extremidade hidrofóbica, que é vulgarmente designada de cauda. Então, de cauda, eu lembro-me, agora estupidamente, num gato. Não é? E os gatos não gostam de tomar banho, não gostam de água. Então, esta extremidade não possui afinidade para a água. Ok? E é também designada de extremidade apolar. Precisamente porque a água é uma molécula polar, então se não se dá bem com a água, é apolar, não é? Pronto. Acho que vocês percebem, certo? Pronto. Isto é importante depois para percebermos as propriedades da membrana plasmática quando formos estudar a membrana
plasmática mais ao pormenor e a bicamada fosfolipídica. Ok? Pronto. O que é que acontece? Agora vamos à constituição mais específica, em partes moleculares, dos fosfolípidos, que é simples. A extremidade hidrofílica ela é constituída por um álcool, que é o glicerol, que já tínhamos também nos triglicerídeos, e também é constituída por um grupo fosfato. Okay? Este grupo fosfato é o que dá característica eletricamente negativa, okay? Ou carga eletricamente negativa, à superfície da membrana plasmática. Porque é precisamente a cabeça do fosfolípido que está virada para fora. Ok? Pronto. Como nós vamos ver depois no próximo vídeo que eu vou fazer. Já tem a ver com a outra unidade que vamos estudar. E também, para além deste composto fosfatado, não é? O ácido fosfórico ou fosfato, temos também um grupo radical, ok? Que geralmente, não quer dizer que seja, mas geralmente é um composto azotado. Okay? Isto na extremidade hidrofílica. Na extremidade hidrofóbica, temos os ácidos gordos. Ora, nada de mais, porque já tínhamos visto os ácidos gordos nos triglicerídeos. Portanto, ácidos gordos ligados à cabeça hidrofílica que é constituída pelo glicerol e o fosfato. As ligações que se estabelecem entre o glicerol e os ácidos gordos são do mesmo tipo das que nós vimos nos triglicerídeos. São ligações estéreo, onde tem que ocorrer perda de água por cada molécula que se liga à outra. Okay? Agora, ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, em termos de 10º ano, são estudados um bocadinho superficialmente. Okay? Isto porque no 11º vamos ter uma unidade dedicada exclusivamente ao DNA, ao RNA, portanto à informação genética, ao código genético, etc, etc, etc. Para já, só quero que vocês saibam o mínimo dos mínimos em relação aos ácidos nucleicos, para depois, eventualmente, no 11º ano, já terem uma pequena noção do que é e poderem estar mais à vontade, até porque os ácidos nucleicos são biomoléculas que fazem parte também do conteúdo programático do 10º ano, então eu tenho que falar deles. Os ácidos nucleicos são vulgarmente designados de moléculas de informação, que são as que contêm a informação genética para a atividade celular, nomeadamente para a síntese de proteínas, etc, 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 das nossas próprias proteínas. Não é? Ora, os ácidos nucleicos têm pecinhas de puzzle, ou têm monómeros, que são os nucleótidos. Só que os nucleótidos não são propriamente tão simples quanto isso. Ou melhor dizendo, são, mas têm uma particularidade diante das outras pecinhas que nós viemos aqui falando. Ok? Pronto. Os nucleótidos, antes de mais, estabelecem ligações fosfodiéster, ou seja, eles ligam-se uns aos outros por reações de condensação e entre si estabelecem ligações fosfodiéster. E geralmente estabelecem muitas ligações fosfodiéster e criam longas cadeias. Só para imaginarem, o DNA deve ser a maior molécula que existe à face da Terra, não é? Muito do DNA de alguns seres vivos ainda nem foi descodificado e mesmo do ser humano há uma pequena percentagem que também ainda não foi descodificado. Portanto, ainda há muito a descobrir sobre o DNA, mas sabemos que é uma molécula muito grande. Portanto, não há comparação. Agora,
Os ácidos nucleicos têm nucleótidos e cada nucleótido é constituído por um grupo fosfato, que, portanto, é um grupo que atribui uma característica ácida a estas moléculas, daí o nome ácido. Nucleico vem do núcleo, ou do nucleótido, mas lá está, vem de núcleo, porque o núcleo é o centro da atividade celular. Nós já vimos no PowerPoint anterior. Por pentoses, e já tínhamos falado isto, lembram-se, há bocado quando eu vos disse que as pentoses, nomeadamente 2 pentoses, iam ser importantes para os ácidos nucleicos. Aqui estão elas. No DNA é a desoxirribose e no RNA é a ribose. Portanto, acho que isto não há dúvidas, basta associarem D, desoxirribose, R, ribose, portanto, está ali. Bases azotadas. Podemos ter bases de anel duplo, como é o caso da adenina e da guanina, e bases de anel simples, citosina, timina e uracilo. Quero destacar aqui uma coisa. A adenina liga-se sempre à timina ou ao uracilo. E porquê que é ou ao uracilo? Porque a timina é uma base de anel simples do DNA. Já o uracilo é uma base de anel simples do RNA. E, portanto, nós no DNA temos adenina, guanina, citosina e timina. No RNA temos adenina, guanina, citosina e uracilo. Okay? Daí que a adenina ou liga-se à timina ou liga-se ao uracilo. Por sua vez, a guanina liga-se sempre à citosina. Então, para termos uma comparação geral de DNA com o RNA, o DNA tem o grupo fosfato, à semelhança do RNA. No caso do DNA, a pentose é desoxirribose. No caso do RNA, a pentose é ribose. No caso do DNA, as bases azotadas são a adenina, a timina, a guanina e a citosina, desculpem. E no RNA, as bases azotadas são a adenina, o uracilo, a guanina e a citosina. Portanto, a adenina e a guanina e a citosina são comuns a ambos. O que diferencia é a timina e o uracilo. E depois, obviamente, as pentoses. Ok? Espero que vos tenha ajudado com este vídeo. Foi um vídeo um bocadinho ali um bocadinho mal planeado ao início, porque depois tive que fazer aquele corte porque me enganei no PowerPoint. Cliquei no PowerPoint que não estava editado como eu queria. Mas espero na mesma ter sido conciso e vos explicar de uma forma mais didática, através destas peças de puzzle e não sei o quê, os polímeros e os monómeros, as reações de condensação e de hidrólise e as biomoléculas, que são muito, mas muito importantes para vocês compreenderem o essencial da biologia, principalmente quando falamos em reações de condensação e de hidrólise, que mais tarde vão falar de reações anabólicas e catabólicas, e não falta assim muito, porque ainda é um tema do 10º ano, e isso é fundamental, ok? Então, mais uma vez, espero-vos ter ajudado. Continuação de tudo de bom para vocês. E não se esqueçam que todo o sonho brota de uma pequena semente. Partilhem e deixem o vosso like.